A paz do Senhor Jesus, hora do nosso manar de hoje. Eu gostaria de deixar alguns versículos que se encontram em João 4, versículo 10, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó e o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber da água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Jesus estava conversando, né, começou um diálogo, né, uma história bem conhecida, com a mulher samaritana, né? Ele estava naquele poço e os seus discípulos foram à cidade para comprar comida, né? E aquela mulher, numa hora improvável, uma hora em que ninguém ia buscar água, ela foi buscar água, né? Porque aquela mulher era uma mulher mal vista na cidade, a gente sabe, conhece a história. Sabe que ela não se dava com as pessoas não queria se aproximar a ela, né, por ela ter uma malfama, né, por ela viver uma vida que a sociedade não se agrada, né, e ninguém queria conversa com aquela mulher, né. E ali Jesus começou a pedir água àquela mulher, e aquela mulher ela começou a ter ali uma certa rigidez, né? E me chama muita atenção esse versículo 10 que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui o Senhor falou ao meu coração que hoje em dia a sua igreja está deixando de pedir os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Porque se aquela mulher tivesse o dom, ela, quando ela viesse pelo caminho, de longe ela viu Jesus, que Jesus estava ali no poço, ela saberia quem era Jesus. Ela saberia, porque ela não conhecia Jesus, né? Ela não sabia quem era Jesus, ela nunca tinha visto Jesus, né? Ela não sabia que Jesus era aquele, né, que fazia milagres, ela era aqueles que mudava de vida as pessoas que chegavam até ele, né? Ela não sabia. Então, Jesus disse: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, né? Então, a igreja tem se distanciado nessa parte de estar pedindo a Deus o dom, né, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. A igreja tem deixado um pouco, algumas pessoas têm deixado um pouco a sua vida espiritual, né? E tem, muitas das vezes, tem trocado a vida espiritual pela vida material, só pedindo chave disso, chave daquilo, bênção disso, bênção daquilo, e tem deixado a necessidade, é uma necessidade nós como crente entender que nós precisamos do espiritual, nós precisamos de ter os nossos olhos espirituais abertos, nós precisamos de ter os dons. Muitas são as vezes em que as pessoas são enganadas, né, por pessoas que diz que são profetas, que são crentes, que são pastores, que são isso e são aquilo, e não são nada disso. Né? Então, a igreja que tem o dom do discernimento, ela entende quem é que está falando, se vem do Senhor, se vem do mal, se é uma coisa da sua própria carne, da sua própria vontade. Não é? A igreja, ela precisa pedir ao Senhor os dons, né? O discernimento. Né? Jesus deixou bem claro aqui, né, que se você soubesse, você que me pediria água. Né? Jesus é aquele que a palavra do Senhor é aquela que lava o pecado. Né? Jesus está falando aqui da palavra de Deus, que a palavra de Deus é aquela
palavra que você ouve, você reconhece que está fazendo errado e você deixa de praticar aquilo. Você muda de rota. Você diz: não, eu vou deixar, eu vou agora viver a vida que Deus quer para mim. Eu vou deixar a minha vontade pela vontade do Senhor. Essa é a vida que eu quero viver com Deus. Agora, né? Eu deixo os meus planos, eu deixo as minhas vontades, eu deixo o meu querer para seguir o querer e a vontade de Deus, que é bem melhor, né? Assim como nós entregamos um plano nas mãos do Senhor, a gente detalha, né? A gente diz: Senhor, eu quero assim, 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 assim. O Senhor diz: o meu querer é melhor. Aí quando você vai ver, você diz assim, você tem aquela surpresa: meu Deus, como é maravilhoso o querer de Deus, né? Como foi bom eu ter deixado os meus planos para lá, para ficar com os planos de Deus, né? Isso é se converter ao Senhor. Então, meu amado irmão, busque ao Senhor a querer os planos de Deus, aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus tem para você, é bem melhor, né? Busque na presença do Senhor os dons, os frutos do Espírito Santo, o discernimento, para que a gente comece a entender que quem está falando conosco, a gente ter aquele discernimento, né? A gente ter o entendimento verdadeiro que quando é Deus que fala conosco e quando é um mal que está a nos enganar. Medite nessa palavra, fique com essa palavra e que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais ao seu coração. Amém.